Sejam bem-vindos, meus filhos, ao meu canal. Eu sou a Dona Zuleide. Agora fiquem com a história de hoje. O cheiro de café passado, que normalmente funcionava como um bálsamo morno e previsível sobre o peso da viuvez, falhou miseravelmente naquele dia específico. Era uma manhã de terça-feira, o dia sagrado da lavagem de panos de prato e do pagamento da conta de luz. Uma rotina tão rígida quanto a espinha dorsal de Zuleide de Barros, que contava 64 anos de idade e 7 meses exatos de luto metódico. Mas o cheiro não importava, porque o ar não estava apenas carregado com o vapor da garrafa térmica. Ele estava prenhe de uma tensão silenciosa e metálica que prometia quebra irremediável do tecido da vida. Zuleide parou com a colher de prata suspensa, prestes a misturar o açúcar no líquido escuro, e escutou o silêncio. Não era o silêncio da casa vazia, que ela já havia domesticado, mas o silêncio anterior ao trovão, o momento em que a natureza segura o fôlego antes de desabar. Ela vivia de certezas matemáticas. O horário do carteiro, a frequência da visita da vizinha Solange, o trocado exato que deveria sobrar do mercado semanal. Aquele tremor, aquele desvio mínimo na sinfonia de sua monotonia, era o prenúncio de que a régua de ferro que media sua existência, uma régua forjada em 40 anos de casamento com Eurico, o homem mais rotineiro do planeta, seria não apenas dobrada, mas estilhaçada. Zuleide de Barros, pequena e miúda, mas com uma força interior moldada pela perseverança das donas de casa brasileiras, residia em um sobrado modesto no bairro de Santana, em São Paulo. O local era uma herança do silêncio de Eurico, um homem que passara a vida trabalhando como contador em uma empresa de pequeno porte, cuja maior aventura havia sido trocar a marca do sabonete. Sua vida, desde a morte do marido, era cinza claro, confortável na sua ausência de cores fortes e na promessa de que nada de extraordinário aconteceria até que ela pudesse finalmente se juntar a ele na paz estéril do cemitério. O conflito começou, ironicamente, com a limpeza. Meses haviam se passado, e o quartinho dos fundos, um misto de depósito, oficina e templo dos objetos inúteis que Eurico se recusava a jogar fora, ainda estava intocado. Era o refúgio das culpas e dos projetos inacabados dele. Aquele era o dia designado, o dia em que a viúva finalmente enfrentaria o mofo e a memória daquele espaço. A chave, pesada e esquecida, arranhou o cadeado enferrujado. O odor que a atingiu ao abrir a porta foi de óleo diesel, madeira podre e poeira acumulada de décadas. Ferramentas, latas de tinta secas, um pneu sobressalente de um carro que ela nem se lembrava mais de terem possuído. Mas, em um canto escuro, sob um monte de cobertores de lã de carneiro que deveriam ter sido doados há anos, Zuleide tropeçou em algo diferente. Era uma caixa. Não uma caixa de papelão amassada ou uma caixa de plástico barata, mas uma arca pequena e robusta, feita de mogno escuro, polida pelo tempo e selada com uma precisão que beirava a obsessão. Ela estava amarrada com uma corda de sisal grossa, e na junção das tábuas havia sinais de cera de lacre, escura e quebradiça, mas inegavelmente intacta. Zuleide sentiu um frio percorrer a espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com o clima úmido de São Paulo. Por que Eurico, que nunca escondera uma fatura de cartão de crédito sequer, que fazia questão de discutir o valor do pão francês antes de comprá-lo, selaria algo com tanta precisão? E por que o cheiro forte de cedro exalava da madeira, misturado a um perfume que não era o dela, mas que lhe trazia uma memória fugaz e amarga, um eco de juventude em alguma festa distante? A arca não tinha fecho aparente, o lacre a mantinha coesa.
A curiosidade, um sentimento quase estranho em sua vida pautada pela prudência, a dominou. Ela levou a caixa para a luz da sala de estar, limpou a poeira e examinou o objeto como se fosse uma criatura viva e potencialmente venenosa. A primeira tentativa de rompimento foi com uma faca de manteiga. Inútil, o sisal estava apertado demais. Ela então buscou no armário de ferramentas do banheiro um alicate velho e conseguiu, com esforço e um grunhido de dor, cortar a fibra. O lacre de cera, contudo, exigiu um esforço maior. Ela precisou de uma chave de fenda enferrujada, usando a ponta como cinzel, martelando com o peso de um livro grosso e empoeirado de contabilidade que Eurico guardava. O som do lacre cedendo foi seco, como um osso quebrado. Quando as tábuas da tampa se soltaram, o que Zuleide viu não foi o esperado ouro ou joias, mas a arqueologia de uma vida paralela. Havia uma camada superior de veludo vermelho desbotado, protegendo o conteúdo. Abaixo, encontrou a primeira pista visual do que estava por vir. Fotografias. Eram fotos antigas, em preto e branco e em tom sépia, tiradas provavelmente nos anos 70 ou 80. Eurico estava ali, irreconhecível. Não um marido de cabelo ralo e camisa polo bege, mas um jovem forte, com um sorriso largo e despreocupado, vestindo roupas de vaqueiro ou de explorador, parado em frente a paisagens vastas e incrivelmente verdes, que pareciam tiradas de um documentário sobre o Pantanal, e não da periferia paulistana. Mas o que a fez cambalear até o sofá não foi a paisagem, foi a mulher ao lado dele. A moça era linda, cabelos escuros e revoltosos, pele bronzeada, olhos que riam. Em uma das fotos, ela estava abraçada a Eurico com uma intimidade que Zuleide jamais havia experimentado na frieza calculada do seu próprio casamento. Em outra, a mulher segurava a mão de uma criança pequena, um menino, com traços inegáveis de Eurico, embora a foto estivesse ligeiramente borrada. Zuleide sentiu o ar rarear. A rotina não apenas quebrou, ela implodiu. Zuleide não estava apenas desenterrando um bem material, estava desenterrando o fantasma de Eurico e confrontando a mentira sólida que sustentou sua união por 40 anos. Aquele homem de hábitos previsíveis tinha em algum momento de sua vida vivido uma aventura, uma paixão, talvez até mesmo tido uma família que ela ignorava. A sensação era de ter descoberto que seu próprio chão não era de concreto, mas de areia movediça. No fundo da caixa, sob as fotografias e uma pilha de cartas de amor apaixonadas, escritas pela outra, cheias de vocativos melosos que Eurico jamais usara com ela, havia um envelope legal. Grande, grosso, feito de papel linho e selado com o timbre de um cartório de registro de imóveis de Cuiabá, Mato Grosso. As mãos de Zuleide tremiam tanto que o envelope farfalhava. A ansiedade era quase física, um nó apertado no estômago. Ela rasgou a lateral com pressa desesperada, a busca pela verdade superando qualquer etiqueta. O conteúdo era denso e técnico, escrito em uma linguagem cartorial que parecia feita para confundir. Eram 3 documentos principais, todos datados de 1982, uma procuração antiga, um processo de disputa de terras e, por fim, a matrícula imobiliária número 3841. Zuleide era viúva de contador, sabia o valor dos documentos, mas este em particular irradiava uma importância que lhe fazia suar frio. O documento descrevia uma propriedade rural, Fazenda Alvorada, localizada a centenas de quilômetros do asfalto, no município de Poconé, à beira do Pantanal mato-grossense.
A descrição do terreno era gigantesca, hectares e mais hectares de área de preservação e pastagem, originalmente adquirida pelo avô de Eurico, mas que caíra em um limbo legal após uma disputa familiar e uma complexa desapropriação parcial por questões ambientais e de ocupação tradicional. O choque não veio da área descrita, a qual ela não conseguia sequer imaginar, mas do valor aposto na última averbação, feita surpreendentemente apenas 3 meses antes da morte de Eurico, em total sigilo. A fazenda Alvorada, que Eurico havia mantido escondida por décadas, resolvida em um acordo judicial silencioso, havia sido reavaliada. Zuleide leu o número várias vezes, esfregando os olhos, pensando que a poeira havia turvado sua visão. 800 mil. 800 milhões de reais. Um patrimônio que superava toda a receita combinada do seu sobrado, da poupança e das pensões que ela jamais teria. Era uma fortuna que a transformava, em um piscar de olhos, de uma viúva de aposentadoria apertada para uma das mulheres mais ricas do estado, a proprietária de uma fazenda colossal, rica em recursos naturais e, provavelmente, em problemas. O papel pesava mais do que todo o seu sobrado, mais do que os 40 anos de um casamento que, agora ela sabia, era uma farsa confortável. Não era apenas riqueza que a atingia, mas a responsabilidade monumental e a certeza gélida de que o homem que ela amou tinha vivido uma vida paralela, complexa, secreta e arriscada. E a fazenda Alvorada não vinha sozinha. Anexada à matrícula estava um pequeno bilhete manuscrito de Eurico, a única parte da caixa que parecia recente. Sua caligrafia estava trêmula, como se tivesse sido escrita na cama de hospital, mas as palavras eram claras. Zuleide nunca quis te envolver. A Alvorada é grande, e o que é dela pertence a nós. Mas cuidado, os herdeiros da outra família são gananciosos. E o menino da foto, nosso filho que nunca te contei, está na região. Ele é a chave. Não o deixe sozinho. Ele é a minha dívida, e agora é a sua. Perdoe-me. Zuleide desabou. A força acumulada por décadas de estoicismo falhou. 8 milhões, 800 milhões, o número já não importava. Ela tinha um filho que desconhecia, um fantasma de carne e osso, e uma propriedade que era ao mesmo tempo a maior bênção financeira e o maior fardo moral de sua vida. O dia em que a vida de Dona Zuleide mudou para sempre não começou com a riqueza, mas com a descoberta brutal de que, para herdar uma fortuna, ela teria que herdar também o crime e a traição de seu marido, e a existência de um filho perdido, que a ligava irreversivelmente a uma mulher que ela nunca soubera que existia. O que você faria se o segredo de uma vida inteira caísse no seu colo, trazendo riqueza e ruína em proporções iguais, exigindo que você abraçasse uma história que não era sua, mas que agora a definia? Zuleide, naquele instante, soube que teria que se levantar, não mais como a viúva metódica, mas como a guardiã de um segredo milionário e a mãe tardia de uma vida desconhecida.